Então agora eu queria pedir licença para o senhor para o seguinte. O senhor sabe que um dos objetivos do nosso trabalho aqui, junto à Rede Mundial de Computadores, é levar assistência às pessoas, né? Nem tem dúvida. Então, vamos imaginar que uma pessoa... O senhor está beirando já 93 anos de espiritismo, né? Então tem uma gama de conhecimento fora do comum. Mas a pessoa, vamos imaginar um balconista, um sujeito que está passando por questões difíceis na vida, falta de recurso, um lar em desarmonia, problema de doença, etc. e tal. E ele se vê de uma hora para outra repleto de questões que ele não sabe discernir. Questões interiores, uma depressão, uma tristeza profunda, uma vontade de se matar. Mas ele sabe que aquilo ali é algo inexplicável, porque ele nunca foi assim, e de uma hora para outra o mundo caiu. O que o conhecimento da mediunidade pode auxiliá-lo? Ele, como uma pessoa simples, que não vai ter condição de conhecer todas as obras de Kardec. Não, nem precisa. O que ele pode fazer, e as demais pessoas na vida, pode ser até um grande empresário, um político, alguém que de uma hora para outra tem tudo, né? Um outro exemplo, mas acaba não tendo nada interiormente. E a gente sabe que é uma questão espiritual. O que ele pode fazer para se melhorar? Então, voltamos à questão da vida de relação. E aí, o conhecimento. Como nós temos conhecimento, estamos estudando, o intercâmbio em função da vida de relação se dá no universo físico e extrafísico. O extrafísico é o mundo espiritual, é o mundo dos desencarnados, é o céu, o inferno, o purgatório das religiões, etc. Esse é o mundo extrafísico, é uma realidade. Bom, aí, esse exemplo que você deu, ele tem uma série de fatos que ele está vivenciando que estão perturbando a ele. Então, ele está em desarmonia com ele próprio. Então, nós temos que ir devagar, para não confundir uma coisa. Ele pode estar vivendo uma perturbação emocional, psicológica, dele próprio, e que ele precisa de ajuda de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um amigo, para ele extravasar as suas emoções e as suas preocupações. No momento que ele é ouvido, interage, expõe, e essa pessoa que está ouvindo, ele tem condições de explicar o fenômeno ao nível psicológico, e ele entender, ele então vai se aliviar e superar aquela perturbação, teoricamente. Que é o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. Mas, se for não fruto das suas perturbações, seu desequilíbrio emocional, ele pode estar muito bem com a vida, etc., e de repente ele sente um desconforto, uma sensação no coração, no estômago, na cabeça, um arrepio frio, desagradável. Não consegue dormir. Outros fenômenos que podem acontecer. Aí nós temos a explicação da possibilidade dele estar captando a energia de alguma entidade desencarnada, porque ele está sozinho, é ele com ele mesmo, deixando de lado a possibilidade de ser apenas uma perturbação de natureza anímico-psicológica dele próprio, com ele próprio, que é outra explicação, e essa explicação não sendo satisfatória, nós temos que trabalhar com uma outra possibilidade, que é a interferência do pensamento de um outro encarnado, que esteja no estado de sono ou de vigília, que pode estar pensando. Se eu estiver pensando mal de você, poxa, o Marcelo me fez isso, e eu começo, eu comigo mesmo, a espraguejar você. O meu pensamento, as minhas emoções, a minha raiva com relação a você, vai direto para você. E dependendo do teu estado de harmonia interior, o teu sistema imunológico te garante a imunidade
e os meus pensamentos que saem de mim para te massacrar, eles batem em você, mas você cria uma aura ou psicosfera, fruto das tuas energias, e você está em paz e vivendo em harmonia com o universo. Os meus pensamentos negativos vão até você, mas não te atinge, porque a tua psicosfera, ou aura, o teu campo de energia irradiado de ti, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos harmônicos, te protege. Não há feitiço que pegue, não há magia negra que não adianta fazer, que não vai pegar, porque você tem imunidade psicológica, emocional, consciencial e espiritual. Veja só, está entre duas pessoas vivas. Estamos trabalhando essa interação do ponto de vista anímico, dada a complexidade. Agora você imagina, você está com você mesmo, e tem um morto, um cara que te detestou, você prejudicou ele, passou ele para trás do negócio, coisa que acontece todo dia. E ele teve um infarto, desencarnou, e achando que você é o culpado, porque você, e ele estava com raiva, continua com raiva, porque a morte é uma mudança drástica de ser e de estar e de ter. Eu vou com tudo aquilo que eu estava sentindo, eu vou para onde? Para o mundo espiritual, que eu chamo de espiritosfera, ou geoespiritosfera. Geo é terra, a espiritosfera do mundo dos espíritos. Nós precisamos traduzir essas coisas para o povo entender. Você vive, morre, para onde é que você vai? Uns vão para o céu, segundo a tradição religiosa, se fez o bem. Outros vão para o purgatório, porque ele deu as mancadinhas dele, então ele vai purgar um tempo lá. Esse tempo nós não sabemos quantos dias vai ficar. E para o inferno, ele está ralado, né? Está ferrado. Aí ele vai ficar lá purgando. É o ensinamento das tradições religiosas, todas elas respeitáveis, que tem um fundo de verdade. Na visão espírita, cada um colhe de acordo com o que semeia. O Cristo já disse isso. De acordo com o que eu semear de bom e de ruim, ao desencarnar, eu vou para o plano dessa geopsicosfera, essa esfera espiritual consciencial do planeta Terra, num baixo nível. Eu não vou lá para o topo, eu vou para um plano mais terra-terra, porque o meu peso consciencial é muito grande. Eu vou falar em densidade espiritual, que é a relação entre massa e volume no plano físico. Essa relação, nós estudamos nas ciências, na física, etc. Essa mesma explicação científica, o espírito também, se ele foi uma pessoa que só fez o bem. Vamos pegar o Chico Xavier como exemplo. Um cara que se doou a vida toda. Morreu com, acho que com quantos? 90 anos? 92, com a minha idade. O senhor tem um a mais, hein? Exatamente. Tá no lucro. E ele só semeou o bem. Só o bem. Então ele vai, um míssil, vai lá para a estratosfera espiritual. Então ele está num plano de altíssima plenitude consciencial, está em paz. E continua amando e fazendo, interagindo e volta até nós, através do fenômeno mediúnico, ajuda um, ajuda o outro, porque ele vive a lei do amor. Ele viveu a lei do amor e vive a lei do amor. Mas eu, se desencarnar com os meus problemas, eu estou ralado, rapaz. Mas Cícero, eu quero citar um exemplo. É muito comum. Não é raro as pessoas chegarem e falarem assim: olha, tô sentindo um toque, alguém está tocando em mim, eu ouço vozes, lá em casa eu fico ouvindo umas batidas, eu tenho certeza que tem alguém lá em casa. O que a pessoa pode fazer? Normalmente ela vai para um centro espírita. Qual é a solução? A solução é muito fácil, em termos, tem várias soluções. Ela está ouvindo vozes, ela sente um contato e olha para um lado e olha, não está sozinha. Se ela não tiver um certo domínio, ela vai se perturbar. E tem muita gente que está perturbada por aí,
não é um problema meramente psicológico, é um problema de percepção anímica e mediúnica. Aí nós entramos na questão da percepção, dos sentidos. Ora, se não tem ninguém aqui, eu estou sozinho, e de repente eu sinto uma presença, e a sensação que eu sinto, se for uma sensação desagradável, a fonte dessas impressões está em desarmonia e está irradiando a energia negativa dela, que está me atingindo a minha tranquilidade. Eu me sinto mal, com medo, saio correndo, e a reação é diferenciada, variada e etc. Se a pessoa tem alguma noção, alguma compreensão, independente de ser espírita ou não ser espiritualista, de aceitar um outro universo, um outro campo de energia, etc., ela tem uma saída, pode ser um reflexo dessas interações que escapam do nosso poder de comando, de decisão e de controle. No caso que você citou, a pessoa está sozinha em casa, ela ouve vozes e de repente pancadas, a televisão acende ou apaga inexplicavelmente, mas o acender é mais complicado. Apagar tem uma pane, mas acender e de repente aparecer um programa, alguém tocou nessa televisão, ligou, e a toda ação uma reação compatível. Então, você, vencido o impacto e o medo instintivo, tem que ter uma explicação. Estes fenômenos são objeto de estudo, e foram esses fenômenos físicos, de efeitos físicos, pela ação dos desencarnados, que interferiram no plano físico para chamar a atenção dos encarnados para a realidade do mundo espiritual. Foi aí que nasceu a investigação espírita, e que Kardec foi quem teve a genial ideia de explicar o fenômeno não como sobrenatural, mas um fenômeno natural. O espiritismo acabou com o sobrenatural. Ele é desconhecido, mas não é sobrenatural. É desconhecido pelo atual conhecimento científico, mas ele está no plano da natureza. De alguma maneira, a causa é natural. Mas o nosso atraso, a nossa superstição, leva para o sobrenatural, e a gente vê assombração em todo lugar. E não é assim. Então, é um fenômeno que se caracteriza como um fenômeno de efeitos físicos, mas que tem efeitos inteligentes. Por exemplo, se você está no seu gabinete e de repente a luz apaga e acende, apaga e acende, você, a primeira coisa, você vai procurar uma explicação física. Mas aí você olha, para e começa a pensar. No momento que você começa a observar e a lâmpada acende e apaga, e se você tiver coragem, calma, tranquilidade, alguém está presente, se estiver presente, dê 2 pisca-pisca. Aí você observa. Se a lâmpada der 2 pisca-pisca, você está estabelecendo uma comunicação com um cara que você não está vendo nem, mas ele está se servindo da tua mediunidade, do teu potencial mediúnico, ele está absorvendo parte da energia que vai, a energia anímico-mediúnica tua, que vai possibilitar a ele, junto à energia dele, interagir no campo físico e produzir um fenômeno físico, que é o piscar 2 ou 3 vezes. E aí estabelece um diálogo. Foi assim que as irmãs Fox começaram a conversar com o Pedro de Cabra, que era um desencarnado, que tinha sido assassinado, depois descobriram, em que ele queria comunicar com as meninas de 14 ou 15 anos, as irmãs Fox, para despertar a atenção, porque ele tinha sido assassinado naquele local, etc, etc. Então daí nasceu um intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado, mediante um código. Sim,
uma pancada. Não, 2 pancadas. E assim nasceu um sistema de linguagem que estabeleceu o contato entre o encarnado e o desencarnado. É fantástico a gente ter esse conhecimento. William Crookes, que foi um grande cientista inglês, investigou isso, escreveu isso, fotografou o espírito como comunicante, etc, etc. Então, esses fenômenos são naturais, hoje devidamente comprovado. E daí o Espiritismo, quando Kardec, em Paris, tomou conhecimento desses fenômenos, ele também duvidou. Não é possível que uma mesa, eles faziam em torno da mesa. As pessoas punham a mão em cima da mesa e a mesa flutuava. E estabeleceu um código alfabético. O trabalho que eles tinham: A, uma pancada; B, 2 pancadas; C, 3 pancadas; D, são 25 letras, né? Imaginou estabelecer uma palavra, quantas, e havia intervalos. Tudo isso foi feito experimentalmente. E quantas pessoas, as pessoas simples, assim, que precisam buscar uma ajuda, normalmente elas vão para um centro espírita. Bom, o que o centro espírita vai fazer por ela? Se o centro espírita for bem orientado, que tem que ser, ele tem que dar uma explicação cientificamente correta à luz do Espiritismo, sem ter a preocupação de querer catequizar a pessoa. Espiritismo não precisa de propaganda, é uma tolice dos espíritas, nós espíritas, é uma tolice, uma ingenuidade querer te convencer. A vida vai convencê-lo. Até porque a pessoa está procurando solução para o problema dela. Mas primeiro é tratar o problema. Evidente. Então, e como é que a sociedade vai tratar esse problema? Não, nas casas espíritas bem orientadas, não quer dizer que as outras não sejam, mas que segue um plano pedagógico, educacional, orientado pela Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita Regional, etc. Há toda uma sistemática de orientação pedagógica para atender as pessoas através de um trabalho que chama atendimento fraterno. Atendimento fraterno. Atendimento fraterno. Então, esse atendimento fraterno é o primeiro momento que a pessoa chega na sociedade. Exatamente. E vai ter um diálogo. Então ela vai expor o problema, as suas dificuldades. A partir daí? Bom, a partir daí, nós encabeçamos uma orientação: nome, idade, presente ou à distância. Porque se for à distância, pode ser que a pessoa está numa situação tão difícil, com um transtorno tão grande, no interior, por exemplo, que vem um parente tirar para ela. Não tem problema. Tá bem. Ela explica. Que se tira, porque para os espíritos não há espaço e não é tempo. Distância, não é presente. E por amor ao próximo e a Deus e à humanidade, essa é a parte linda da doutrina espírita, é o amai-vos. Daí a parte importante do espiritismo, não como uma religião, mas como uma revelação dessa interconexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aí vem nessa orientação. Nessa orientação virá uma psicografia. Tem uma equipe de médiuns psicógrafos que escreve sob a orientação do mentor espiritual da casa espírita da qual ele faz parte. José dos Santos, tal idade, meu irmão, ou querido irmão. Às vezes pode vir uma mensagem da mãe dele, do pai dele, de um familiar desencarnado. O Chico, nós fomos lá no Chico várias vezes. O Chico é o Chico. Então as pessoas iam, davam um nome, queria saber a notícia do filho que morreu. Então dava o nome, quando ele morreu, e ficava nisso. E o Chico sempre dizia: o telefone toca de lá para cá. Quer dizer, não dependia dele. E havendo possibilidade e permissão do mundo espiritual, o Chico psicografava uma carta do filho desencarnado num acidente de motocicleta. Mamãe,
eu estou bem. E dava detalhes da vida dele, como morreu. Manda um abraço para Tininha. Quem é Tininha? Tininha era a prima dele. Quem é a Josefina? E faz uma série de citações que o Chico não conhecia. Ninguém conhecia. E que comprova a veracidade. Que comprova a veracidade da mensagem. Mas então, voltando àquela situação, o paciente chegou lá com problema, foi no atendimento fraterno, ele vai receber uma orientação espiritual. Muito bem. Ele vai receber essa orientação espiritual. E um tratamento espiritual. Não tem nada de medicina, de prática ilegal da medicina. Ok. É do espaço, é do além. É um atendimento espiritual em favor da solicitação dele. E há muitas vezes ele está com um problema físico e os mentores espirituais, consulte o médico da terra. Perfeito. Entendeu? Então ele vai receber ali, toma, por exemplo, 3 passes no centro cardíaco, no chakra cardíaco, que é o chakra das emoções, do sentimento. Qualquer perturbação emocional mexe com... Isso aí é um atendimento para o paciente ali que está precisando. E para os espíritos que estão na casa dele atormentando? Esses espíritos que estão lá são visitantes. Eu vou visitar você, você me chama de intruso, de coisa. Eu sou teu amigo, você não me vê. Então, um meio de eu poder te acordar é piscar a coisa, ligar a televisão, e você vai começar a ficar apavorado e com medo. Mas, Marcelo, eu morri, mas eu quero te dar um abraço aqui, vim te visitar, e você está me repudiando. Você viu a dimensão da coisa? A dimensão e as cenas até cômicas. Engraçadas. Mas há situações em que há desafetos de outras vidas. Nem tudo é... Nós podemos imaginar o que nós somos aqui no planeta Terra. Aqui embaixo, se é em cima, a desarmonia. Né? Se você sente um desconforto físico, energético, a causa geradora desse desconforto pode ser a energia de um desafeto teu que ainda quer cobrar de ti aquela vigarice que você fez para ele quando ele estava vivo. Se ele não perdoar, daí a importância ético-moral dos ensinamentos do Cristo. Amai-vos, perdoai os vossos inimigos. Imaginou eu perdoar um cara que me roubou a mulher, roubou a fazenda e coisa, eu ainda tenho que perdoar esse cara? Eu quero que caia um raio nele. Esse é o meu sentimento, mas não é isso que resolve. É isso que resolve. Então Cristo veio mostrar, um outro olhar, para que o homem seja feliz, para que haja paz. Vamos fazer um resumo aqui. Para essas pessoas que vivem diariamente nas suas conturbações, nos seus problemas, nos negócios, na agitação da tecnologia hoje, como dizer para eles viver uma boa mediunidade? Antes de falar em mediunidade, nós temos que fazer uma reflexão para que eu tenha a companhia espiritual de acordo com a minha harmonia interior, de acordo com os meus sentimentos, de acordo com as minhas intenções, de acordo com os meus pensamentos. Se eu só tenho pensamento negativo, pensamento de desamor, eu crio um campo energético e a minha psicosfera ou aura, ela fica densa, pastosa, com nuvens escuras, e isso me dá um padrão vibracional desarmônico que me conecta com as sombras. Então viver bem é viver em harmonia com as leis cósmicas da vida, e com a palavra de Jesus, com o resumo. Jesus, Buda, Yogananda, com os espíritos do bem. Fazendo coisas boas e pensando coisas boas. E amando e servindo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e que possamos daqui 93 anos estar juntos de novo. Isso aí. Muito obrigado. Um abraço a todos, hein? Fiquem em paz.